Olá, meus queridos alunos, estamos aqui novamente para mais uma aula, né? Nós vamos agora para a parte 6 da nossa disciplina, dando sequência nas escolas da administração. Aqui, as escolas que introduz, né, os assuntos voltados à parte da gestão, desde a escola científica de Taylor, depois passando por Ford, que é um seguidor de Taylor, depois vimos Fayol, né, a escola clássica, depois a escola humanística de Alto Maio e depois nós chegamos na escola comportamental, aquela escola riquíssima, né, que trabalhou a parte de liderança, a parte de comunicação, a parte de motivação. E hoje vamos trabalhar uma escola muito conhecida no Brasil, que é a escola burocrática. Por que ela é conhecida? Porque o Brasil adota esse modelo burocrático ainda na gestão pública. Na Constituição de 1988, o Brasil já podia ter optado pelo modelo gerencial, que Margaret Thatcher já tinha implantado na Inglaterra, que foi quem criou o modelo gerencial, que é uma gestão pública com cara de gestão privada, e o próprio Ronald Reagan também já tinha implantado nos Estados Unidos e outros países foram implantando em seguida na Europa, inclusive na área asiática, né? E o Brasil, infelizmente, na Constituição de 1988, preferiu manter, né, o modelo burocrático. Se a gente for estudar a fundo, tem uma lógica, porque o modelo burocrático facilita, né, o desvio de verba. Ao contrário que se parece, né, porque fala burocrata, ele tem um controle maior, mas através de pesquisas comprovam que esse modelo facilita o desvio de verbas. Bom, então vejamos o que a gente tem aí sobre a escola burocrática. Primeiro, o nome forte, né, da escola burocrática é Max Weber. Foi ele que na década de 1910, né, no ano 1910, né, mais precisamente, na década de 10 a década dos anos 20, ele introduziu os estudos, porém, os seus estudos só foram aplicados, né, ficaram famosos depois da década de 40. Consequência da crise que o mundo passou em 1929, onde nós saímos de uma economia liberal para uma economia centralizada no Estado, e para facilitar essa nova gestão, onde o Estado, inclusive, passou a ser dono de empresa, então o modelo burocrático entrou, né, como uma mão e uma luva. Hoje, quando a gente fala em burocracia, a gente tem uma conotação de coisa lenta, né, de coisa complicada, né, coisa que dificulta a nossa vida. Porém, a ideia da escola burocrática tinha um sentido muito importante, porque tinha como finalidade diminuir, né, os desvios de verbas públicas, né, o clientelismo. Então, ele criou um modelo que, para a gestão pública, inicialmente, para aquela época, era muito bom. A burocracia, ela não é de toda ruim, como falando, é porque ela virou um sinônimo de coisa lenta, mas a burocracia tem muita coisa boa, como, por exemplo, o mérito, né? Quando você vai entrar na gestão pública, você faz um concurso público para exatamente entrar pelo seu mérito. O problema é que no Brasil, muitas das características da escola burocrática foram alteradas pelos políticos, é lógico, para benefícios deles. Então, a gente fala que no Brasil nós temos um modelo burocrático alterado ou estragado, mas a ideia burocrática ela não se encaixa hoje para essa nova realidade, né, dinâmica do mercado, porém, algumas ideias do modelo burocrático, inclusive o modelo gerencial, que é a gestão moderna do setor público, mantém como exemplo o mérito, né, e a escolha do profissional no setor público pela sua competência. E a ênfase da escola burocrática, às vezes você pode encontrar no livro, inclusive, uma outra ênfase, que eu coloquei a formalização, mas alguns autores colocam como ênfase também a estrutura. Ele copiou daquela parte da escola de Fayol
a parte da estrutura. Então, ele implantou dentro da sua teoria a estrutura dentro do setor público, aqueles organogramas. Tanto é que uma das características do modelo burocrático é a hierarquia rígida. E o modelo dessa estrutura, segundo Max Weber, seria o modelo funcional, que até hoje existe na empresa. O próprio nome já entrega, né? O que importa não são as pessoas, mas as funções que elas ocupam. E essa estrutura, com base nas funções, garante à gestão pública uma estabilidade. Porque, à medida em que você muda pessoas, a estrutura mantém estável, porque essas pessoas podem ser substituídas. O que não pode são as funções. Então, as funções garantem essa estabilidade. Pode tirar qualquer pessoa e colocar outra no lugar. E se seguir rigorosamente a ideia do modelo burocrático, deveria assumir sempre uma pessoa com competência, especialistas na área. A ideia burocrática, a escola burocrática, ao contrário do que alguns pensam, ela não foi pensada apenas na gestão pública. Quando ele criou seus estudos, ele era de forma genérica, isso é, aplicava tanto às empresas como ao setor público. Só que, devido à implantação na gestão pública desse modelo, exatamente para se adequar a essa nova realidade de uma outra economia pós uma crise de 1929, então ficou conhecida como um modelo, né, de administração ideal para o setor público. Mas as empresas também adotaram esse modelo burocrático. Até hoje, muitas coisas são ainda praticadas nas empresas com base nos conhecimentos burocráticos. Por exemplo, você vai trabalhar, bate o seu cartão de ponto, tanto na entrada quanto na saída. Esse é um modelo burocrático de controle a qualquer documento, quando você cria pastas para guardar seus documentos. Isso é um modelo burocrático. Então, tem muita coisa boa do modelo burocrático que ainda está sendo utilizado na prática e sendo positivo para as organizações. O modelo burocrático ele tem características bem marcantes e não é tão difícil de vocês lembrarem dessas características, por exemplo, na hora de uma questão, porque é só você analisar a gestão pública brasileira. A gente, como disse, nós temos um modelo burocrático. E aí você vai ver que na gestão pública, o que a gente vai comentar aqui é muito praticado. E vocês vão observar também que a escola burocrática, ele aproveita ideias da escola científica de Taylor, algumas ideias também da escola, escola clássica de Fayol e algumas ideias da escola humanística, principalmente, né, de Elton Mayo, a valorização do ser humano. Então ele pega de tudo um pouco, inclusive da escola comportamental, que veio depois, mas quando o modelo burocrático foi colocado em prática na década de 40, foi feito alguns ajustes e já entrou algumas ideias do modelo comportamental. E aqui, logo na primeira característica, você vê que vamos voltar lá para as teorias de Taylor, né? Taylor já tinha colocado a importância de se dividir o trabalho. Cada pessoa tem uma tarefa específica para ser realizada. Dentro do modelo burocrático, ele também tinha essa ideia. Cada pessoa deve ter a sua função, definido, inclusive, dentro daquela estrutura. Muda-se as pessoas, mas os trabalhos são os mesmos. Então, ele dividia esse trabalho também dentro do modelo burocrático. Principalmente, vamos lembrar, dentro da gestão pública, quando você vai no setor público, você vê que existe lá os departamentos e cada servidor público tem um papel bem definido. A profissionalização da gestão pública, isso é muito interessante, porque você, quando estuda a gestão pública e você vincula a gestão pública ao servidor público, você vai observar que o servidor público ele é relativamente novo nessa característica burocrática. Quando chegou Getúlio Vargas, na década de 30, fez algumas mudanças na legislação brasileira, implanta, né, a profissionalização da gestão do servidor público, baseada no modelo burocrático,
e implanta, inclusive, a estabilidade e implanta um concurso público. Essa preocupação de profissionalizar os profissionais dentro da gestão pública surgiu de Max Weber. Se você pega o servidor público antes de Max Weber, nós vamos cair naquela ideia do servidor público mais ou menos que você encontra na Bíblia, né? O servidor público era considerado as piores pessoas, né? Os mais pecadores, os cobradores de imposto. Porque até então, antes do modelo burocrático, quem escolhia as pessoas que iam compor a parte da gestão pública é muito semelhante hoje com o C6, né? Cargo de confiança. Então, não existia concurso. O soberano escolhia quem ele quisesse para ocupar os cargos públicos. Normalmente eram amigos e parentes. E essas pessoas, por não existir um controle como nós temos hoje, utilizavam inclusive o Estado para o benefício próprio. Inclusive no Brasil você tem ainda a fama dos famosos coronéis. E então essa profissionalização da gestão pública foi de grande importância e melhorou muito a qualidade do serviço público. É lógico que temos muito que melhorar, mas no contexto geral, não podemos nos basear somente no Brasil, houve uma melhora significativa. Bom, gente, são várias características e eu não gosto de aula muito grande, além de ficar pesada, fica cansativa. Então eu vou dar um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta trabalhando essas características, tá ok? Então, até daqui a pouco.